Eu convido você a participar desse estudo bíblico. Hoje vamos falar acerca de um personagem bíblico que foi levado para uma terra muito distante, foi esquecido, teve a sua infância traumática e quem via ele o rejeitava pela sua deficiência. E é interessante dizer que ele não tinha nenhuma perspectiva de vida e o que era dele por direito foi tirado. Você sabe quem é esse personagem? O nome dele é Mefibosete. Quem é Mefibosete? Mefibosete, filho de Jonatas, neto do rei Saul, que viviam em Jerusalém. Até que um dia os filisteus entraram em combate e, de uma forma inesperada, houve uma trágica notícia. O rei morreu, o filho do rei morreu e ele era o único que era o sucessor do trono. Porém, quando a notícia chegou no palácio, a ama dele, a empregada que cuidava dele, teve que levá-lo para um lugar seguro e de repente ela deixou escapar de seus braços. Ele caiu e de repente aquela criança de apenas 5 anos de idade ficou coxo, aleijado de ambos os pés. E segundo a tradução judaica, coxos, mancos, aleijados, cegos não podiam entrar em Jerusalém porque geravam a má fama e eram mal vistos. O príncipe que vivia em Lodebar. Lodebar é uma terra que não tem pastagem, é uma terra árida, é uma terra que ninguém quer investir e uma terra distante do centro, onde existem muitas pessoas que encontram em situações de vulnerabilidade, pessoas com deficiências e, segundo a tradição, eram pessoas que eram miseráveis e deveriam estar distante do grande centro. Lá, Mefibosete, ele viveu durante muitos anos e esse nome significa semeador de vergonha. Por onde passava, ele não tinha uma história que era digna de ser lembrada, digna de ser contada e digna de ser colocada em evidência. E foi nesse lugar que ele passou toda a sua história de traumas durante toda a sua infância, até chegar um dia que ele foi lembrado. O príncipe Mefibosete estava em um lugar de abandono. Imagine, a sociedade em si olhava para Lodebar de uma forma diferente, não queriam entrar. E de repente lá estava o príncipe que iria mudar toda a história da nação de Israel. Houve um período em que Davi, lá no conforto do palácio, se lembrou do acordo que havia feito com Jonatas. Enquanto isso, Mefibosete estava na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Mas do outro lado do palácio, alguém lembrava dele. E de repente o rei baixou um decreto, assinando com edito, com selo real, que a carruagem fosse à casa de Maqui encontrar Mefibosete. E chegou lá, quem estava? Mefibosete estava lá. Em um dia que ele nem esperava, alguém se lembrou dele. Porque Davi se lembrou do acordo e disse: ainda há alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência por amor a Jonatas. E Ziba disse: ainda há um, o nome dele é Mefibosete, ele está em Lodebar, mas ele não presta, ele está aleijado de ambos os pés. Mas ele foi lembrado pelo rei. O rei vai se lembrar também de você. Do deserto à mesa do rei. O rei lembra de Mefibosete, porque Ziba disse: ele está na casa de Maqui, está lá em Lodebar, e ele é o filho de Jonatas. E Davi disse: está carimbado, vá buscar Mefibosete. E Ziba já havia falado do defeito. Ó, rei, ele é filho de Jonatas, mas ele não serve, ele é aleijado de ambos os pés. Segundo a tradição, não podia entrar.
mas o selo do rei já havia determinado. Ele vai entrar sim, porque havia um acordo. Alguém só olha defeito, alguém só olha as más interpretações, mas não foca nas qualidades, no que alguém pode oferecer de melhor, na sua bondade. Mas a graça divina, ela não mira nossos defeitos. E Davi disse: eu vou mandar buscar. E quando ele chega, o mais interessante de tudo isso é que ele se depara agora com o rei. Ele se prostra diante do rei e ele entende que ele não era merecedor de estar ali, porque nós não somos merecedores de nada. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus é que faz com que tenhamos nele mais uma oportunidade de estarmos dando mandamento naquilo que ele requer de nós. Quando a visão do rei prevalece. Mefibosete também é conhecido como Merib Baal. Esta palavra, ela denota duas coisas. A primeira, a palavra Merib significa lutador. E a palavra Baal significa senhor, lorde ou dono. Mas afinal, o que Jonatas queria dizer sobre Merib Baal? Qual o significado? Qual a tradução mais correta a ser afirmada? Simples. Ele queria dizer que Mefibosete, ou Merib Baal, como ele destacou, era o lutador do Senhor. Ou seja, ele iria lutar pelo Senhor, iria lutar para honrar Deus por onde quer que passasse. Isso era atribuído aos filhos, a maneira que os pais viam e queria deixar claro por onde quer que ele passasse. Mas o que me chama a atenção é que há 4 visões importantes para destacar. A primeira visão é que Jonatas via ele como um lutador do Senhor. A segunda visão é que Ziba via Mefibosete como um aleijado impedido de entrar no palácio real. A terceira visão é que Mefibosete se via como um cão morto. E a quarta visão era que Davi via Mefibosete como um príncipe que ele deveria honrar e restituir. E aqui eu faço um destaque especial. Independente do modo que as pessoas lhe veem, lhe enxergam, eu quero lhe dizer uma coisa: o que vai prevalecer é o que o rei está determinado a dizer sobre você. É o como o rei lhe enxerga. Agora, Davi tem uma conversa mais estreita com Ziba. Ziba, que fez questão de destacar a deficiência que havia em Mefibosete, mas esqueceu que Mefibosete era príncipe, é príncipe, esqueceu que ele era neto de um rei. É importante isso porque muita gente esquece de detalhes como esse e foca nos defeitos. Aí Davi olha para Ziba e diz: Ziba, a partir de hoje, você, seus filhos, seus servos vão trabalhar para Mefibosete. Está decretado. Mefibosete vai ser o seu senhor e você vai passar a ter condição de servo. E outra, Mefibosete agora vai ter o direito de comer comigo, à minha mesa. E Ziba agora entende que tem que se calar e obedecer o decreto do rei. E interessante que diante disso tudo, é isso que acontece. Deus faz com que a gente saia de uma situação e vá de um extremo para outro. De Lodebar a Jerusalém. A história mudou. E o que eu acho mais interessante é que a história muda em um dia que a gente não espera, em um momento especial que somente o rei conhece. Davi sabia que aquele era o dia que deveria cumprir com a promessa que havia feito a Jonatas, seu amigo. E agora Mefibosete foi lembrado, estava no palácio, e é isso que eu quero lhe dizer, que em um dia especial, no momento certo, Deus vai se lembrar de você, e você vai ser uma pessoa que vai ter a história totalmente transformada pelo rei. Quem Mefibosete representa? Ele representa alguém de grande destaque, uma pessoa que tinha por direitos de estar no palácio e jamais sair dele.
Mas diante de tantas coisas que aconteceram, imprevistos, que acontecem na minha vida, na sua vida, situações que não era para acontecer, mas acontece. O tempo passa, ele agora é lembrado, alguém leva ele na carruagem para entrar no lugar que não era para ele ter saído, e Ziba estava lá, junto com várias pessoas que estavam observando a entrada do príncipe. E Ziba dizia dentro dele que não era para ele ter entrado, porque ele era defeituoso, ele tinha a sua deficiência dos pés. Mas quando ele entrou, Davi quebrou o protocolo e deixou ele entrar. E quantas vezes Deus não quebra protocolo para trazer o homem novamente a se reconciliar com ele de novo? A misericórdia de Deus fala mais alto. É isso que faz a diferença. Quando Mefibosete entrou dentro do palácio e foi comer junto com o rei, da cintura para cima, todos eram diferentes. Mas quando passaram a assentar à mesa, todos eram iguais. E é isso que Deus quer, que estejamos à mesa com Ele e que todos nós devemos entender que somos iguais. Chegamos à conclusão de mais um estudo sobre Mefibosete, um príncipe que foi esquecido em Lodebar e depois foi lembrado e foi levado para Jerusalém. Mas pense comigo, a quantidade de pessoas que estavam esquecidas, a quantidade de pessoas que estavam rejeitadas. O governo de Davi passou, Jesus veio, cumpriu toda a lei e ele não deixou ninguém para trás. Ele não esqueceu de ninguém. Alguém dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele chegou para esse cego e disse: o que queres que eu te faça? Jesus não esqueceu de ninguém. 90% do ministério de Cristo foram de pessoas que ninguém dava nada, de pessoas que eram rejeitadas. E o evangelho se desenvolveu por essas pessoas. E eu quero lhe dizer que o homem pode até esquecer, mas Jesus não vai esquecer de você.